Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar tudo que eu sei sobre CBO no Facebook Ads. Se você chegou até aqui é porque você tem dúvidas a respeito do CBO. E nessa aula aqui você vai aprender tudo sobre CBO. Essa aula é dividida em duas partes. Então a gente tem uma parte aqui teórica, onde eu vou passar muita informação importante para você. Mas se você quiser ir direto para a parte prática, sem problema, na descrição aqui desse vídeo tem um link onde você vai direto para a parte prática, ok? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal para você receber todos os vídeos que eu vou inserir aqui. E, obviamente, não esqueça de ativar as notificações para você ser lembrado toda vez que vídeos como esse aqui forem postados aqui no canal, ok? E também eu gostaria de dizer que eu sou o criador do Rocket Ads, que é um treinamento completo de Facebook Ads, onde eu ensino você a vender no Facebook, no Instagram. Se você quiser saber mais, aqui na descrição desse vídeo aqui também tem um link, clica que lá tem todas as informações, ok? Agora que já fiz todas as apresentações, vamos em frente, roda a vinheta. E muito bem, eu me chamo Felipe Cardoso, é um enorme prazer ter você aqui. E hoje nós vamos falar sobre a CBO. A CBO é um bicho de sete cabeças para muita gente, mas na verdade é bem simples de você entender e de você aplicar. Porém, antes de eu falar sobre a CBO, é importante a gente contextualizar isso em uma estrutura de campanha. Então você tem aqui as campanhas, né? Eu vou dar um exemplo aqui com uma campanha específica, onde nós temos dentro dessa campanha dois conjuntos. Então você tem aqui o conjunto 1, e você tem aqui o conjunto 2. E dentro de cada conjunto você tem aqui os anúncios. Então eu vou colocar aqui um ad para poder exemplificar um anúncio. Então você tem aqui o ad 1 e você tem aqui também o anúncio 2. A mesma coisa aqui, é apenas um exemplo, ok? Você tem aqui um anúncio 1 e você tem aqui um anúncio 2. Obviamente você, dentro da sua conta, você consegue criar várias campanhas, vários conjuntos, vários anúncios. Criei uma estrutura aqui bem otimizada, até porque não tem muito espaço para isso e também facilita para você conseguir entender, ok? Então, como eu disse, essa aula aqui é uma aula onde eu vou falar sobre CBO. Só para você entender a CBO, eu preciso apresentar para você o que é o oposto da CBO. Então, ó, nós temos uma coisa chamada ABO. Ad Set Budget Optimization. O que é a ABO? A ABO é um recurso do Facebook que, na verdade, começamos com a ABO, depois que apareceu a CBO. E a ABO é um recurso onde você faz a configuração do orçamento diário a nível de conjunto. Na verdade, o orçamento que você faz é a nível de conjunto. Então, vamos supor que você queira investir R$100 por dia. E aí você vai ter que distribuir você mesmo esses R$100 nos conjuntos que você tem. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, vamos supor que você colocasse aqui um orçamento nesse conjunto aqui de R$30 e nesse outro conjunto aqui você colocasse um orçamento de R$70. Ou seja, na ABO é assim que você faz a distribuição do seu orçamento. Ok, Felipe, então se eu posso controlar a distribuição do orçamento nos conjuntos, onde mora o problema em trabalhar com a ABO? Por que eu preciso trabalhar com a CBO? É o que você vai aprender agora. Bom, imagine que esse conjunto, e novamente, pensou em conjunto, pensou em público. Então a gente entende que tendo dois conjuntos aqui, nós temos um público configurado aqui e um público configurado aqui. Ah, Felipe, mas eu posso configurar mais de um público no conjunto. Ok, mas em regra é um público para um conjunto e um público para outro. Então vamos supor que esse conjunto aqui, você tem um público de interesses, né? Então a gente tem um público aqui de interesses. E já nesse conjunto aqui você tem um público de lookalike, um público de similaridade ou de semelhança. Então você tem aqui um lookalike. E aí você começou a rodar a sua campanha nessa configuração aqui, R$30 para cá e R$30 para cá. E aí você começou a notar
que esse conjunto aqui, que é o conjunto que tem um público de interesses, embora ele esteja com um orçamento diário, isso daqui é dia, ok? Aqui também é dia. Você está com um orçamento aqui inferior, mas ele está te gerando os melhores resultados. E aí você disse para mim assim, Felipe, então quer dizer que, por exemplo, vamos supor que seja uma campanha onde o evento de otimização aqui desses conjuntos seja o purchase, ou seja, você quer gerar venda. Então você cria uma campanha de conversão e você otimiza os conjuntos para o purchase, você quer gerar venda. Então, bom, se eu quero gerar venda, o que seria aqui um bom resultado? Seria gerar mais vendas? Não necessariamente. Você tem que gerar lucro, né? Então aqui o melhor dos cenários seria se você tivesse um bom CPA. O que é o CPA? É o custo por ação. Então você tem aqui um CPA e aqui também você vai ter um CPA. E o CPA, ele é exatamente para poder mostrar para você como que está a saúde de cada conjunto, como que está a saúde das suas campanhas, dos seus anúncios. E a questão é que, como a gente está trabalhando com uma venda nessa hipótese aqui, nesse exemplo, melhor dizendo, então a gente pode entender que o CPA, ele é um CPV, é um custo por venda. Por quê? Porque se a sua ação aqui é a venda, então o seu custo por ação é uma venda, é o seu custo por venda. Por quê? Poderia ser lead, né? Você poderia criar uma campanha de conversão para poder captar lead e o seu CPA seria um CPL, que seria um custo por lead. Mas quando a gente olha para custo por ação, é exatamente para entender como que está a saúde dos nossos conjuntos e etc. Então, se você estiver nesse contexto aqui com um CPA melhor aqui, ele vai basicamente mostrar para você que esse conjunto aqui ele é um conjunto com um potencial muito grande. Em contrapartida, imagina que você esteja nesse outro conjunto de lookalike aqui com um CPA ruim, né? Ou bem inferior a esse aqui. Então você olha para esse contexto e você pensa o seguinte, caramba, se eu pudesse pegar uma parte desses R$70 aqui e eu pudesse direcionar aqui para esse conjunto, seria melhor, porque eu estou gastando mais com um conjunto que não está trazendo os melhores resultados. E aí entra um problema, porque você pode pensar assim, ok, eu vou então todo dia ficar acompanhando e fazer esses ajustes. Além de ser um trabalho muito grande, porque aqui a gente está ilustrando apenas uma estrutura com dois conjuntos de uma campanha. Mas imagina, por exemplo, se você tiver uma estrutura bem maior do que essa, você tem que acompanhar sempre isso, é muito ruim. Só que não é só esse o detalhe. O detalhe é que tem uma coisa que se chama fase de aprendizado, ou seja, o Facebook ele precisa gerar um volume de conversões durante um período de 7 dias, são 50 conversões, para que o Facebook consiga aprender, ou seja, ele vai analisar o perfil das pessoas que estão convertendo e o Facebook passa a entregar, a veicular os anúncios para pessoas similares quando o Facebook consegue atingir esse volume de 50 conversões em 7 dias ou 50 conversões desde a última alteração significativa que você fez. A questão é que, embora você não tenha conseguido essas 50 conversões, o Facebook ele já começa a aprender quando você consegue certo volume de conversão. Então não é que ele não aprende, mas ele aprende mais quando ele chega a 50 conversões. E por que isso? É uma questão de probabilidade, é um dado. Então o Facebook ele consegue fazer um trabalho analítico em cima dessas 50 conversões para saber quem é o usuário ideal para que ele veicule os anúncios para pessoas similares às que estão convertendo. A questão é que durante a fase você não deve fazer muitas alterações significativas. Então se você ficar manualmente tendo que alterar esses conjuntos aqui, isso vai afetar o desempenho dos seus conjuntos. Não é legal. E aí que entra o problema de se trabalhar com a ABO. Mas quando a gente olha para a CBO, aí a gente tem um outro cenário. A CBO, Campaign Budget Optimization, é o orçamento a nível de campanha. Ou seja, ao invés de você configurar o orçamento diário a nível de conjunto, você configura o orçamento diário a nível de campanha. Então, se você ativa a CBO, e na aula prática logo em seguir eu vou mostrar para você onde você faz isso, você não configura o orçamento no conjunto. Você configura o orçamento aqui, ó. Então, o mesmo exemplo. Nós temos aqui R$100.
Deixa eu consertar isso aqui que não ficou legal. Você tem aqui R$100, ok, que você configura na campanha. Então, o próprio Facebook ele vai distribuir esses R$100 para os conjuntos. Ok, Felipe, mas como que o Facebook ele faz isso? Qual é o critério que ele utiliza para poder distribuir esses R$100 para esses dois conjuntos? Existem alguns critérios. O primeiro critério é o tamanho. Então, você tem aqui o tamanho do público que tem em determinado conjunto. E é aí que entra um problema aqui. Por que é aí que entra um problema? Imagina que, por exemplo, nesse conjunto aqui, ao invés de você ter um público de lookalike, você tem um público que é um remarketing. Então, você tem aqui um remarketing. Ou seja, um público de pessoas que acessaram o seu site. Obviamente que, em tese, e na ampla maioria dos casos, esse público aqui ele vai ser menor do que um público de interesses. Então, o Facebook ele tende a dar mais verba para esse público aqui. E é aí que muita gente tem um problema quando eles estão com a ABO ativada, ou seja, o orçamento diário configurado nos conjuntos, e passam a ativar a CBO. Que aí o Facebook ele já pega e faz essa distribuição. E aí o que acontece? Geralmente, um público, um conjunto com um público menor, passa a receber menos verba. E aí o resultado ou os resultados daquele conjunto passam a ser menores. E aí a pessoa pensa, caramba, na ABO eu tinha um conjunto que tinha bons resultados e de repente parou de dar resultado. Por que isso acontece? Porque o Facebook ele utiliza o tamanho do público como um critério. Outra coisa que o Facebook analisa é a probabilidade. Que é a probabilidade que determinado público tem de gerar uma conversão, de gerar um bom CPA. Então o Facebook ele vai utilizar a inteligência dele para poder distribuir o orçamento, dar mais grana para um conjunto onde ele acredita que tem maior probabilidade de gerar bons resultados. E em terceiro, nós temos também o histórico. O histórico também conta. Então o Facebook ele analisa também o histórico para poder fazer essa distribuição de orçamento. Então assim, quando você trabalha com a CBO, é o Facebook trabalhando com a sua inteligência, e distribuindo esse orçamento para você. Então, o que ele poderia fazer aqui? O próprio Facebook poderia pegar e colocar um orçamento, distribuir um orçamento aqui para esse conjunto de, um exemplo, R$80. E para esse aqui ele poderia colocar a diferença ali, R$20. Então ele vai pegar esse orçamento de 100, ele automaticamente já coloca 80 e 20. É apenas um exemplo, não quer dizer que vai ser assim em valores redondos. E também, outra coisa importante é que não vai ser assim todo dia. Então, em um dia ele pode ser um valor diferente. A questão é que todo dia ele vai fazendo essa distribuição. Então, no outro dia pode ser aqui 60, aqui 40 e tudo mais. E aí, independente de ser um público de interesse e remarketing, um público de interesse e um outro público de interesse, um público de interesse e um público de lookalike, a questão é que o Facebook vai utilizar a inteligência para poder fazer essa distribuição do orçamento. Então, você pode estar pensando aí, poxa, Felipe, então na CBO eu não tenho qualquer controle sobre o orçamento diário nos conjuntos. É aí que entra o pulo do gato. Muita gente tem medo da CBO porque acha que na CBO você não vai conseguir ter o controle do orçamento diário em cada conjunto. E não é verdade, porque mesmo que você trabalhe com a CBO, existe um recurso disponível dentro de cada conjunto que se chama controle de orçamento diário mínimo e controle de orçamento diário máximo. Ou seja, você tem a capacidade, e eu vou mostrar isso na aula prática, de controlar o orçamento a nível de conjunto mesmo com a CBO ativa. Então imagina que nesse mesmo contexto aqui, esse seu conjunto de remarketing ele dava muito certo, você tinha um bom CPA com ele. Geralmente, estratégia de remarketing, você tem os menores custos, quando você veicula anúncios para quem já se envolveu com o seu negócio. Então vamos supor que você tinha, em média, um gasto diário de R$40 com esse conjunto, ele te trazia bons resultados. Aí você foi lá e ativou a CBO. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, nesse conjuntinho aqui, e habilitar esse controle. Fazer um controle
garantindo um investimento diário mínimo para esse conjunto. Você vai lá e você coloca lá que o orçamento mínimo diário vai ser R$40. Ou seja, se você coloca esse controle aqui, essa configuração no conjunto, o Facebook vai obrigatoriamente distribuir o orçamento respeitando essa configuração, ou seja, ele vai fazer de tudo para conseguir gastar R$40 nesse conjunto. Observação, tem que ser um conjunto que consiga gastar esse valor, porque às vezes é um conjunto que tem um público tão pequeno que R$40 não é o suficiente. Por isso que é importante você analisar o histórico dos seus resultados para ver se aquele conjunto, se ele tem o tamanho, o público com o tamanho suficiente para gastar esse valor. Porque senão você força um mínimo, mas ele pode não conseguir atingir esse mínimo. Tá? Assim como você pode controlar o orçamento diário do conjunto configurando um limite mínimo, você também consegue configurar um limite máximo. Então, às vezes, você tem um público que é um público legal, mas que o Facebook está dando muita grana para ele. E aí você fala, putz, o Facebook está dando muita grana para ele e o custo por ação não está muito legal. Ou o custo por ação de um outro conjunto está melhor. Então você, assim como você pode configurar um limite mínimo diário, você também pode configurar um limite máximo diário. Então, ó, vamos supor que você identifique que esse conjunto está gastando muito mais do que você gostaria. Você vai lá e configura um limite máximo. Ah, eu quero gastar só 40. É um exemplo, tá? Quero gastar só R$40 nesse conjunto, não quero passar disso. O Facebook coloca uma trava. E aí ele não vai gastar mais do que R$40. Então você consegue ter o controle total do orçamento dos conjuntos, mesmo trabalhando na CBO. Olha que interessante. E para poder finalizar, é importante dizer que o cuidado que você tem que ter quando você trabalha com mínimos e máximos é quando de repente você desativa um conjunto. Por quê? Porque você pode fazer uma configuração de limites mínimos e máximos de vários conjuntos. Se você desativar um conjunto e não reanalisar os mínimos e máximos de todos os conjuntos que ficaram ativos, você pode gastar menos do seu orçamento da campanha. Ok? Então fica de olho nisso, porque todas as vezes que você for desativar um conjunto, reanalisa para ver se está dentro do contexto do valor que você configurou na campanha para poder gastar diariamente, ok? Então, essa aqui é a parte teórica. Muita gente tem dúvidas, muita gente tem medo, mas você vê que a CBO é bem tranquilo de trabalhar, principalmente sabendo que você continua tendo o total controle do fluxo de orçamento diário para cada conjunto. Agora que você já viu toda essa parte teórica aqui, chegou o momento de eu apresentar tudo isso para você em uma aula prática, ok? Vamos lá! Muito bem, agora que você já viu toda a parte teórica, a gente vai para a prática. Eu tenho uma conta aqui que é uma das contas que eu administro. A gente tem aqui uma campanha. Quando eu edito essa campanha, você vê que aqui embaixo a gente tem exatamente a otimização do orçamento a nível de campanha, né? Então, você vê que ela está ativa e você tem aqui o valor que você vai investir diariamente. Então, a gente está falando aqui de um orçamento diário. Então, você vê que nós colocamos a nível de campanha o orçamento, né? R$30 diário. Mas quando eu acesso aqui conjunto, então esse conjunto aqui, que é o conjunto que está ativo, você consegue observar que nós temos a possibilidade de habilitar o orçamento, ou melhor, o limite diário mínimo ou o limite diário máximo. Então você tem aqui, ó, em orçamento e programação, mostrar mais opções. Então você vê que tem aqui limites de gasto do conjunto de anúncios. Quando você clica em editar, você consegue habilitar essa opção e aí você tem aqui mínimo diário e máximo diário. Então, a partir do momento que você trabalha com a CBO, você consegue, por exemplo, configurar aqui dentro do conjunto um limite mínimo diário. Então, se você tem mais de um conjunto, no caso que só tem um conjunto ativo no momento, mas se você tiver mais de um conjunto, obviamente você pode ter a necessidade de ter que controlar o orçamento a nível de conjunto também, ou seja, você tem aqueles R$30 lá que você está investindo diariamente a nível de campanha, mas, por exemplo, se você tiver dois conjuntos e você quiser garantir que esse aqui receba pelo menos R$10 por dia, é só você colocar aqui o mínimo diário e aí o Facebook vai forçar que esse conjunto ele gaste esse valor, desde que esse conjunto consiga gastar esse valor. Pode acontecer dele ser tão pequeno que você não consiga gastar aquele valor, você tem que analisar o histórico do conjunto para poder ter essa certeza, né? Da mesma forma que você tem aqui o mínimo, você também tem o limite máximo diário. Então você consegue customizar, configurar e controlar esse limite, né? Outra coisa que você pode vir aqui, selecionando o conjunto, aqui do lado do editar, clicar em
limite de gasto mínimo. Então, quando você tem muitos conjuntos, você pode selecionar todos eles, que aí você consegue ver limite de gastos mínimos e limite de gastos máximo. Então, você consegue, por exemplo, adicionar o limite por aqui. Então, você pode pegar todos os conjuntos, selecionar e você pode ir adicionando tudo por aqui sem a necessidade de ter que entrar em cada conjunto e fazer essa configuração, tanto para limite de gasto mínimo e limite de gasto máximo. E aí fica a dica extremamente importante se você vai trabalhar com mínimos e máximos. Quando você desativa um conjunto, dá uma reanalisada nesses limites, porque se você colocar um limite específico e desativar um conjunto, você pode gastar menos do seu orçamento configurado lá na campanha, porque você, por exemplo, desativou um conjunto que estava com configuração de limite, e aí, obviamente, o Facebook ele vai travar e não vai conseguir gastar o orçamento todo. Todas as vezes que você for desativar um conjunto por algum motivo, dá uma reanalisada em todos os limites para ver se entra dentro do contexto que você deseja, ok? Bom, essa foi a aula, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar as notificações. Se quiser aprender Facebook Ads comigo, na descrição tem o link do meu curso, onde você vai aprender muito mais do que tudo isso aqui que eu compartilho no YouTube, ok? Vamos lá!